Êxodo 8, do 20 ao 32. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor nosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que se ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda essa vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Senhor, em nome de Jesus eu quero apresentar diante do Senhor essa palavra. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor traga à existência a tua palavra de forma viva e eficaz nos nossos corações. Que no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor coloque por terra agora toda a ação de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Toda ação, Pai querido, de demônios que vem para deturpar a nossa mente, que vem para confundir
do Egito que nós temos ministrado aqui. Nós temos explicado um pouco sobre cada um deles. E nessa noite nós vamos combater o Deus Kepri, que é o Deus da mosca. Para que você possa entender, Kepri é uma divindade egípcia associada ao sol nascente, ao renascimento e à criação. Ele é representado por um homem com uma cabeça de escaravelho, que é um besouro, segurando um cetro, simbolizando o surgimento do sol a cada amanhecer e o ciclo da transformação e ressurreição. Seu nome significa aquele que surge, no sentido de existir do nada. Ele era responsável em rolar o sol pelo céu, fazendo aparecer o sol durante o dia e levá-lo ao submundo, que era o mundo dos mortos, segundo a crença dos egípcios, durante a noite, para que pudesse nascer novamente na manhã seguinte. Por isso era comparado ao escaravelho que rolava fezes e deixava seus ovos nos corpos mortos de vários animais, emergindo para o nascimento. Dentro desse Deus, estudando, também nós verificamos que a imagem desse Deus, ela foi esculpida e pintada em papiros funerários da época pela sua representatividade. Os egípcios faziam amuletos com a imagem e a colocavam nos corpos mortos, na certeza da ressurreição e proliferação após a reencarnação. Ou seja, era um Deus que tinha um corpo de homem, mas uma cabeça de besouro. E é interessante que nós estávamos comentando por todos esses dias dentro dessa campanha, que a maioria dos deuses egípcios, eles tinham corpo de homem e cabeça de algo que era tenebroso, algo que era assustador. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, ele é o cabeça da igreja, e Satanás, ele ama copiar tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que representa o Senhor. Só que ele deseja não somente copiar, mas ele deseja também ser como o Senhor. Ele deseja ser adorado pelo Senhor. Ele deseja ser, fazer com que todas as pessoas se rendam aos pés dele, porque ele deseja ser o próprio Deus. Ou seja, ele quer ser o cabeça da humanidade. Se a estátua se a imagem ela é um corpo com uma cabeça de personificações diferentes, significa que Satanás, que age através desses deuses, através dessas imagens, sempre desejou ser o cabeça da pessoa. E isso aconteceu no passado, isso acontece no presente e isso acontecerá no futuro. Por quê? Porque Satanás, na verdade, quando ele é o cabeça, ele domina sobre todas as coisas. Ele domina o coração, ele domina as atitudes, ele domina as posturas, ele domina os costumes, ele leva a pessoa a fazer exatamente tudo aquilo que ele quer. Em especial, esse Deus egípcio aqui. Por quê? Porque para os egípcios, esse Deus Kepri, ele era o Deus das moscas. Mas quando nós pegamos a palavra mosca no original do hebraico, a palavra mosca, ela é a tradução de Baal-Zebub. O que é isso? Baal-Zebub é Beelzebub, Deus de todos os demônios. Ou seja, um demônio que não é pequeno, que não é irrelevante, mas alguém que tem poder, que tem autoridade, que está acima de outros demônios, porque ele é o comandante. Então, pensa, por exemplo, numa região. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil. No Brasil nós temos o presidente, só para que você possa entender que a autoridade maior da nação é a autoridade suprema da nação. Abaixo do presidente
depois vem os governadores dos estados, os prefeitos, os vereadores, os secretários das prefeituras, etc e tal. Então, olhando a nível de nação, o presidente, ele é o maioral. De forma espiritual, esse demônio era como se ele estivesse acima de todos os outros, em poder, em força e em autoridade. E os outros menores eram comandados por ele. É por isso que o corpo era de um homem, mas a cabeça era uma cabeça completamente assustadora. E Beelzebul era o próprio Satanás, príncipe dos demônios. Biblicamente falando, as moscas, elas são associadas a demônios de grande força, de grande poder e de grande autoridade. Mas espiritualmente falando, a ação da mosca na nossa vida é promover sujeira, desperdício, impureza, corrupção, gula, inveja, depositando seus ovos mortos em nós para consumir tudo o que temos e nos matar. Sabe por quê? Pesquisando. Porque elas transmitem, olha que absurdo, 64 espécies de vírus, 29 espécies de fungos, 112 espécies de bactérias, 60 espécies de protozoários e 50 espécies de vermes parasitas. Olha o que a mosca produz quando ela consegue se assentar em algum lugar e colocar os ovos dela. Agora vamos parar para pensar. Você já imaginou de repente se uma mosca consegue se assentar em nós e colocar nas nossas vidas os ovos dela? Sabe o que vai acontecer? Nós estaremos sujeitos a tudo isso que eu li aqui: vírus, fungos, bactérias, etc e tal. E é assim que Satanás tenta agir com relação às nossas vidas. Como? Se assentando nos nossos corações, trazendo para a nossa vida toda a sorte de sujeira e de malignidade, que muitas vezes aos nossos olhos não tem nada a ver, mas que na verdade o propósito dele é roubar as nossas vidas, nos destruir e nos matar. Às vezes nós cometemos coisas nas nossas vidas que nós mesmos nos perguntamos: o que tem? O que tem uma mentira aqui? O que tem um roubo ali? O que tem uma traição aqui? O que tem um viciozinho aqui? O que tem? Não pega nada, não faz mal para mim, não me prejudica, não vai me tirar da sociedade, não vai me levar ao roubo, não vai me levar à miséria, à destruição, ao caos, porque não tem nada a ver. Só que Satanás, ele age assim. Ele implanta nas nossas vidas situações que nos fazem acreditar que não tem nada a ver. Por quê? Porque vai chegar um momento que aquilo que aos nossos olhos não tem nada a ver, de repente vai nos levar à destruição. Vou te contar um segredo. Você sabia que as moscas, elas são as maiores responsáveis pela decomposição do corpo depois que ele morre? Pastora, como assim? Depois que o corpo morre, isso é tanto no ser humano como de um animal. As moscas, elas colocam ali os seus ovinhos. Esses ovinhos, eles se transformam em larvas que aceleram a decomposição do corpo, até que aquele corpo ele chegue ao ponto de ser somente um cadáver com dentes e cabelos. E é exatamente isso que Satanás quer fazer com a minha e com a tua vida: nos levar a um estado cada
que o nosso coração deseja, mas que nós não conquistamos. Só o Senhor é poderoso para abrir portas que na nossa capacidade nós não conseguimos. Só o Senhor é poderoso para segurar a nossa mão e nos manter de pé diante das adversidades. Só o Senhor é poderoso para nos dar alegria no meio da aflição, no meio do caos. Só o Senhor pode realizar todas essas coisas na nossa vida. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite, da parte de Deus: não permita ser governado por essa entidade. Não se permita ser governado pelas moscas. Sabe por quê? Porque quando você e eu menos esperarmos, a destruição virá. E Deus tem para cada um de nós um tempo de sucesso, um tempo de milagre, um tempo de honra. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Se nós somos o bom perfume de Cristo, significa que Cristo nos fez para produzirmos, através do nosso sentimento, um cheiro agradável, um cheiro que faça a diferença, um cheiro que alegre os ambientes onde estivermos, um cheiro que agrade o coração das pessoas, no sentido de as pessoas se alegrarem com a nossa presença. E quando nós somos o bom perfume de Cristo, quando nós entendemos que Jesus Cristo, Emmanuel, o Deus conosco, Ele foi enviado por Deus para nos salvar, para escrever o nosso nome no livro da vida, para nos resgatar de nós mesmos, da nossa perdição e nos colocar no patamar de glória e de vitória. Quando nós entendemos que Jesus Cristo, que é a palavra viva, nos deixou a palavra dele, que é um manual para que nós possamos seguir por todos os dias da nossa vida. Quando nós entendemos que essa palavra, ela é viva e eficaz, ou seja, quando eu pego essa palavra e eu coloco ela na minha vida, essa palavra se torna uma verdade na minha vida. Quando nós entendemos que Cristo é o Senhor, que não há outro além dele, que os nossos joelhos devem se prostrar diante dele, que a nossa língua deve confessar que ele é o Senhor, porque fora dele não há outro Deus, em nome de Jesus. Amém? Não há outro Deus. Aleluia! Quando Deus foi até Moisés, chamando ele para ser um grande libertador, Moisés fez a seguinte pergunta para Deus: ô Deus, tá, beleza, entendi, você é um grande libertador, mas quando me perguntarem quem é o teu Deus, Deus olhou para Moisés e disse assim: você vai responder exatamente isso para as pessoas: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou Deus imutável. Eu sou Deus poderoso. Eu sou Deus glorioso. Eu sou Deus fabuloso. Eu sou Deus extraordinário. Não tem outro. Eu sou o que sou. E o eu sou está aqui nessa noite para se revelar aos nossos corações, para encher os nossos
e acreditam que esse Deus levantado por eles mesmos tem o poder de reinar, tem o poder de governar, tem o poder de comandar, tem o poder de fazer e acontecer. Mas espera aí, quem criou todas as coisas foi Deus. Mas espera aí, se nós temos essas árvores lindas na natureza, esse meio ambiental maravilhoso, é criação de Deus. Se nós olhamos para esse céu lindo, azul claro durante o dia, essa criação foi de Deus. Nós olhamos para as nossas vidas e nós nos enxergamos com mãos, pés, braços, movimentos. Nós olhamos, nós sentimos, nós pensamos, nós somos criação de Deus. Então por que pegar aquilo que Deus criou e corromper, levantando um Deus como um nome para que alguém se prostre diante dessa imagem? Sendo que Deus fez todas as coisas. Quer saber? Se foi Deus que fez, só Ele é digno do nosso louvor. Se foi Deus que fez, só Ele é digno da nossa adoração. Se foi Deus que fez, só Ele é digno do nosso engrandecimento e da nossa salvação. Quando eu entendo isso, eu me torno bom perfume de Cristo. Só que um detalhe nessa palavra de ser bom perfume: nós somos bom perfume, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Ou seja, para quem é salvo, para quem entende, para quem se quebranta, para quem recebe, se abre o perfume de Cristo, ele vai viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas para quem fecha o coração, para quem se endurece, para quem não quer receber esse bom perfume, é morte. A única forma de nós vencermos a ação desses Deus egípcio na nossa vida é sendo o bom perfume de Cristo. Vou te falar, tem perfumes com aromas específicos, eu até coloquei aqui: citronela, lavanda, eucalipto, cravo da Índia, dentre os outros, que são repelentes para manter as moscas longe de nós. Olhando pelo lado natural, se é possível usar certos repelentes para deixarmos as moscas longe de nós, por que espiritualmente falando não seria possível? Sendo que Deus tem todo o poder para colocar por terra toda ação de principados, potestades e dominadores que têm legalidade para agir na nossa vida. Se humanamente falando é possível, espiritualmente falando, muito mais. Ou seja, quando eu sou o perfume de Cristo, o meu e o teu posicionamento mantém as moscas longe de nós. Só que para quem se perde, o mesmo aroma representa cheiro de morte. Sabe por quê? Porque a mosca apodrece o perfume. A mosca tem o poder de apodrecer o perfume. Se ela produz espécies de vírus, de fungo, de bactérias, de protozoários, de vermes parasitas, se ela cair no perfume, ela tem o poder de tirar o bom cheiro, de estragar completamente o aroma e a fragrância. O que isso quer dizer? Que Satanás encontrar em mim, em você, espaço para agir na nossa vida, ele destrói o plano que Deus tem para a nossa vida. E isso é sério. O livro de Juízes, ele relata altos e baixos do povo de Deus. Eu amo o livro de Juízes. Por quê? Porque o livro de Juízes, ele conta muito que por um determinado tempo, e por um tempo longo, até 10, 15, 20 anos, o povo de Deus viveu um tempo de prosperidade, de cura, de paz, de alegria, de
doida, era tempo de bênção. Só que de repente, porque o tempo estava muito bom, alguém lá dentro do povo de Deus se corrompia. Se corrompia com idolatria, com inveja, com várias situações. E aí ia corrompendo os outros, contaminando o coração dos outros como mosca, porque a mosca pousava, contaminava o coração dos outros. E nessa contaminação, quando menos se percebia, naquela questão que eu falei no começo, o que é que tem? Não pega nada. Todo o povo de Deus estava completamente fora da presença de Deus. E aí, o que o Senhor fazia? Levantava o povo inimigo com força. Ou eram os filisteus, ou amonitas, ou moabitas. Deus levantava o povo com força, que vencia o povo dele e escravizava. E o povo de Deus sofria com chibatadas, com escravidão, com diversas situações. Até que um deles chegava à seguinte conclusão: ou nós nos voltamos para o Senhor, que é poderoso para nos livrar dessa escravidão, ou nós vamos morrer no meio dessa escravidão. E aí de repente um lá se levantava. Deus, segundo a bondade, a misericórdia, o amor e a compaixão dele, levantava um juiz na época que pregava a palavra, que limpava o templo, que tirava a sujeira do povo, que trazia a consciência do povo que ele era o único Senhor. Deus repreendia os inimigos, e aí o povo de Deus voltava a ter paz, a ter alegria, a ter sucesso em todos os aspectos por anos. Eram épocas de altos e baixos. Por quê? Porque ora eles serviam ao Senhor, ora eles eram o bom perfume de Cristo, mas ora eles eram completamente contaminados pelos próprios desejos e cobiças, contaminados por aquilo que achavam e por aquilo que queriam. Enquanto estavam na presença de Deus, ok, glória a Deus. Mas quando saíam da presença de Deus, viviam toda sorte de malignidade. Se nós somos o bom perfume de Deus, nós não podemos dar legalidade para aquilo que nós sabemos que nos mata, que nos fere, que nos destrói. Porque Satanás ele só age através de legalidade. Vou contar um segredinho para vocês. A palavra de Deus nos fala que houve um dia em que Satanás chegou da presença de Deus e começou a questionar acerca da vida de Jó. Só que é tão doido que antes dele questionar da vida de Jó, Deus já sabia que ele ia falar alguma coisa sobre Jó. E Deus mesmo, antes de qualquer argumento dele, já olhou para ele e disse assim: de onde você está vindo, hein? Ah, eu estou vindo de passear na terra, rodear por ela. Tá. Deus falando para Satanás: você viu meu servo Jó? Homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás falou assim: vi sim. Mas sabe por que ele é assim? Deus. Porque o Senhor cobre ele de tudo. O Senhor abençoa ele com todas as coisas. O Senhor dá para ele todos os benefícios. Então é o seguinte: ele vai ser temente mesmo, ele vai ser justo, ele vai servir, porque ele tem de tudo. E aí diz a palavra de Deus que o Senhor permitiu com que Satanás tocasse na vida de Jó. Você sabe por que Deus trouxe essa permissão? Porque diz também na palavra de Deus, no próprio livro de Jó, que Jó tinha 10 filhos, entre meninos e meninas. E todas as vezes que um deles fazia um aniversário, eles se juntavam na casa de um deles e faziam uma bique de uma festa com tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Na festa rolava de tudo. E aí Jó, com medo dos filhos dele terem pecado no meio da festinha, ele ia até o Senhor, oferecia um sacrifício para que o pecado dos filhos dele fosse
Jó faz uma declaração extraordinária. O mal que eu temia quando Satanás tocou na vida dele me sobreveio. Ou seja, Jó, apesar de ser servo de Deus, temente ao Senhor, que se desviava do mal, ele era um homem dotado de medo. Satanás só age na nossa vida quando nós damos algum tipo de legalidade. Demônio não se aposta da vida de ninguém se ele não tem uma brecha, se ele não tem um espaço, se ele não foi convidado através de atitude, de postura, de palavra. Ele não entra. Mas se ele tiver uma legalidade, ele vai requerer a nossa vida diante de Deus. Tanto que ele pediu a vida de Pedro, porque ele viu na vida de Pedro alguns espaços que Pedro concedeu. Então, Jó precisava entender que ele não precisava temer, que ele não precisava ter medo de nada, mas que a bênção de Deus estava sobre a vida dele, porque Deus era com ele. Mas ele tinha tanto medo de tantas as situações, que Satanás encontrou na vida dele a legalidade do medo e foi diante de Deus para requerer a vida dele. E é assim que ele faz todos os dias. Eu vou entrar lá na vida da pastora Mara, eu vou requerer a vida dela para Deus, porque ela dá brecha, porque ela falha, porque ela deixa desejar, porque ela esqueceu que ela é o bom perfume de Cristo e ela não está produzindo através do sentimento dela um aroma agradável que impacte o coração das pessoas. Então eu vou requerer e Deus vai ter que me dar. Por quê? Porque eu tenho legalidade, tem brecha lá, então eu vou agir. É assim que ele faz, e Deus permitiu, segundo a palavra. E aí Jó fez essa declaração: o mal que eu temia me sobreveio. E aí vocês sabem o resultado. Satanás tocou de todas as formas, mandando lá um vento oriental, que no momento lá da reuniãozinha familiar matou os 10 filhos, depois matando gado e destruindo exatamente tudo o que Jó tinha, ainda para piorar, colocando sobre Jó uma enfermidade tão crítica ao ponto dele ter que se coçar com cacos de pele, diz a palavra do Senhor. Só que tem também algo importante dentro desse texto, que quando aconteceu tudo isso e Jó desejou, e Satanás desejou requerer a vida de Jó por legalidade, em uma das conversas de Deus e Satanás, Deus disse assim para Satanás: toca em tudo quanto ele tem, mas poupa-lhe a vida. Se Deus disse para Satanás: poupa-lhe a vida, significa que Satanás tem poder para tirar a vida de qualquer um. Significa que Deus não é o único que tira a vida, Deus é o único que dá a vida. Ele é o único que tem o poder para preservar o feto no ventre da mãe e fazer com que esse feto torne a vida. Ele dá, mas Satanás, por legalidade, tem o poder de tirar. O que isso quer dizer? Que quando nós saímos da condição de ser o perfume de Cristo, nós estamos correndo um sério risco de perder a nossa vida e sermos futuramente lançados no inferno. Isso significa que nós corremos um sério risco de perdermos a nossa salvação. O que isso quer dizer? Que com um bom perfume nós precisamos nos preservar na caminhada de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de cumprir com os propósitos do Senhor, de ter Ele como nosso cabeça, de deixá-lo governar a nossa vida segundo aquilo que Ele projetou para cada um de nós. Agora, diante disso, eu te pergunto: por que nós temos medo de nos lançarmos inteiramente na presença de Deus e deixarmos Ele governar a nossa vida?
Os ambientes que eu frequentava, eu não vou frequentar mais. Se eu servir a Deus, o meu desejo não vai valer mais de nada, porque agora eu vou ter que fazer a vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse ruim, como se a vontade de Deus fosse trazer peso para a nossa vida, como se a vontade de Deus fosse nos colocar para baixo, fosse tirar a nossa paz, fosse tirar a nossa alegria de viver. Isso é mentira de Satanás, porque Deus é aquele que sempre vai superar as nossas expectativas, ou seja, aquilo que o nosso coração deseja. Quando nós estivermos no Senhor, Ele vai dar não somente o que o nosso coração deseja, mas muito além daquilo que nós colocamos diante dEle, porque Ele pode fazer isso. Então não tenha medo, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de confessar o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Não tenha medo de passar pelas águas do batismo. Não tenha medo de ter o Senhor Jesus como cabeça e comandante da tua vida. Porque se Ele for o teu Senhor, se Ele for o teu Senhor, você vai conquistar o impossível. Você vai vencer os obstáculos da vida. Você vai chegar do outro lado da margem. Você vai viver vitórias, conquistas e realizações em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Então seja o bom perfume de Cristo. Olha, carabaxê, carabarás. Essa é a única forma de nós vencermos a ação desse Deus que é a ação dos demônios da mosca na nossa vida. Exale o bom perfume de Cristo. Exale o bom perfume de Cristo. Ai, talvez você fale assim: pastora, de verdade, é tão difícil vencer algumas coisas na vida. É tão difícil deixar algumas coisas. É tão difícil mudar de rota quando a gente é acostumado a caminhar sempre no mesmo lugar, aí pelo mesmo trajeto, a fazer as mesmas coisas. É tão difícil. Mas aí a palavra viva e eficaz nos diz assim: o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? O que eu não consigo, o que você não consegue, o que não dá para a gente fazer com o nosso braço, com a nossa consciência, com a nossa sabedoria. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos auxilia, nos fortalece, nos dá graça, nos tira
igreja de Cristo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Por meio daquele que nos amou. João 3,16 é tão conhecido. A maioria das pessoas, independente de serem de igreja ou não, conhecem de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos meditar nesse versículo? Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira significa de uma forma muito poderosa, muito intensa, muito profunda. Quando nós, por exemplo, desejamos um encontro, nós desejamos namorar alguém, lá no princípio da vida sentimental, a gente quer agradar de todas as formas, né? Aos românticos, compra um buquê de flor, entrega. Outros compram uma caixa de bombom e chega lá no querido, na amadinha, no amadinho e fala: olha, eu trouxe uma caixa de bombom para adoçar os seus lábios, que eu desejo beijar com intensidade. Outros demonstram amor de alguma forma, mas a forma sempre é intensa, sempre é profunda. E porque ama, e porque deseja estar junto, essa pessoa ela quer fazer o melhor para estar ali ligadinha e dar prazer e alegria para a pessoa amada. Então, quando o texto fala, Deus amou o mundo de tal maneira, o texto está querendo dizer assim: olha aqui, homem, olha aqui, mulher, Deus dizendo: eu te amei de uma maneira tão profunda que eu não quero saber se um dia você lutou, você roubou, você mentiu, você fumou, você cheirou. Eu não quero saber. Eu te amo tanto, mas tanto, mas tanto. Você é tão precioso, você é tão valoroso, você é um tchutchuco dos meus olhos, e por causa disso eu estou entregando o meu filho por amor a você. Isso significa tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, de forma abrangente, que deu o seu Filho, Jesus Cristo, em favor da humanidade. Quem é ser humano aqui? Todo mundo, né? Então Deus entregou Jesus Cristo por mim e por você. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Qual era o objetivo? Para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, no poder e na glória de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus não pereça. Pereça como? Vire defunto e depois cadáver. Pereça como? Morra de forma violenta. Pereça como? Não tenha um trabalho digno de honra. Pereça como? Ter uma família destruída, gritaria dentro da casa, rebeldia, falta de amor, impaciência, desrespeito, falta de diálogo dentro da casa. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, uma vida de milagre na terra e no porvir, passar a eternidade na Jerusalém celestial que Ele reservou para cada um de nós. Agora, por que eu vou deixar as moças ficarem colocando ovo sobre a minha vida? No que depender de mim, no que depender de você, nessa noite, esse Deus egípcio vai cair por